Evangelho de Mateus, capítulo 26, na Bíblia, a mensagem: ungido para a sepultura. Depois dessas explicações, Jesus disse aos discípulos: vocês sabem que a Páscoa é depois de amanhã, dia em que o Filho do Homem será traído e entregue à crucificação. Naquele mesmo instante, o partido dos sacerdotes e líderes religiosos estava reunido na sala do sacerdote principal, chamado Caifás, conspirando para prender Jesus com discrição e matá-lo. Eles decidiram não agir durante a semana da Páscoa. Não queremos ser responsabilizados por um tumulto, disseram. Jesus estava em Betânia, como convidado de Simão, o leproso. Enquanto jantava, uma mulher apareceu com um frasco de perfume muito caro e o derramou sobre a cabeça de Jesus. Ao ver a cena, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício! Esse perfume poderia ser vendido por um bom preço e o dinheiro distribuído entre os pobres. Jesus percebeu o que estava acontecendo e interferiu. Por que vocês a incomodam? Ela acaba de fazer algo tão maravilhoso para mim. Os pobres estarão sempre aí, todos os dias, mas eu não. Quando ela derramou o perfume sobre o meu corpo, estava, na verdade, me ungindo para o meu sepultamento. Tenho certeza de uma coisa: em qualquer lugar do mundo em que a mensagem for pregada, o que ela fez aqui será lembrado e admirado. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, participou da conspiração dos sacerdotes. Quanto vou ganhar para entregá-lo, quis saber. Combinaram 30 moedas de prata e ele ficou esperando o momento certo para fazê-lo. O traidor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde queres que preparemos a ceia da Páscoa? Ele disse: entrem na cidade, vão a certo homem e digam: o mestre diz, minha hora está próxima. Eu e meus discípulos planejamos celebrar a ceia da Páscoa em sua casa. Os discípulos seguiram as instruções de Jesus ao pé da letra e prepararam a ceia da Páscoa. Depois do pôr do sol, ele e os 12 estavam à mesa. Durante a ceia, ele disse: tenho algo difícil, mas importante para dizer. Um de vocês me trairá. Chocados, eles começaram a dizer um após o outro: eu não, Senhor. Jesus respondeu: serei traído por alguém que come sempre comigo. O Filho do Homem sofrerá a dor da traição, já prevista nas Escrituras. Até aí, nenhuma surpresa. Mas ai do traidor do Filho do Homem. Melhor seria que ele nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, afirmou: eu é que não sou. Jesus disse: você sabe que é você, Judas. O pão e o cálice. Durante a refeição, depois de tomar o pão e abençoá-lo, Jesus o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graças a Deus, entregou-o a eles também e disse: bebam todos vocês, isto é o meu sangue, a nova aliança de Deus, derramado em favor de muitos, para o perdão de pecados. Não beberei vinho outra vez até o dia em que beberei com vocês no reino do meu Pai. Então eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. No Getsêmani, Jesus alertou-os: antes que a noite termine, vocês irão se dispersar por causa do que vai me acontecer. E isso é para cumprir um texto das Escrituras que diz: vou ferir o pastor e as ovelhas ficarão desorientadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, todo afoito, afirmou: ainda que todo mundo fuja, eu nunca fugirei. Jesus respondeu: não tenha tanta certeza. Ainda essa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro protestou, falando sem pensar: ainda que eu tenha de morrer contigo, jamais te negarei. Todos os outros disseram o mesmo. Então eles foram para um jardim chamado Getsêmani. Jesus disse aos discípulos: fiquem aqui enquanto vou orar mais adiante. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ele mergulhou numa tristeza agonizante e declarou: a tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se no chão orando: meu Pai, se há algum meio, livra-me. Afasta esse cálice de mim. Mas, por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Quando voltou aos discípulos, encontrou os 3 dormindo e disse a Pedro: vocês não podem aguentar nem por 1 hora? Fiquem atentos, orem sempre para que não caiam em tentação antes mesmo de perceber o perigo. Uma parte de vocês está disposta a fazer qualquer coisa por Deus, mas a outra parte simplesmente não reage.
Deixou-o segunda vez e de novo orou: Pai, se não há outro jeito a não ser beber esse cálice até o fim, estou pronto, seja feita a tua vontade. Quando regressou, encontrou de novo os discípulos dormindo. Eles simplesmente não conseguiam manter os olhos abertos. Dessa vez, deixou-os dormindo e pela terceira vez foi orar, repetindo as mesmas palavras. Ao voltar para junto deles outra vez, disse: Vocês vão dormir a noite toda? Minha hora chegou. O Filho do Homem está prestes a ser traído e entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos, o traidor chegou. Um bando de maus elementos. Ele mal acabou de falar e Judas, do grupo dos 12, apareceu, acompanhado por um bando de maus elementos enviados pelos principais sacerdotes e demais líderes. Eles traziam espadas e paus. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu beijar é o procurado. Prendam-no. Ele foi direto a Jesus e o beijou. Como? Dizendo: Como vai, Rabi? Jesus disse: Amigo, por que encenação? Então eles se aproximaram e o prenderam com muita brutalidade. Mas um dos que estavam com Jesus desembainhou a espada e atacou o servo do sacerdote principal, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, reagiu: Não, põe a espada de volta na bainha. Quem faz uso da espada, por ela será morto. Não entendem que eu poderia agora mesmo clamar a meu Pai e 12 exércitos de anjos, até mais se eu quisesse, viriam combater a meu favor? Mas se eu fizesse isso, como se cumpririam as Escrituras? Elas dizem que tem de ser assim. Jesus então se dirigiu a eles: O que é isso? Vieram me buscar com espadas e paus, como se eu fosse um bandido perigoso? Estive ensinando no templo dia após dia e vocês nunca moveram um dedo contra mim. Vocês acabam de confirmar os escritos proféticos. Nessa hora, todos os discípulos já haviam fugido. Falsas acusações. O grupo que prendeu Jesus levou-o perante Caifás, o sacerdote principal, ao local em que os líderes do povo e os líderes religiosos estavam reunidos. Pedro o seguira a uma distância segura. Quando chegaram ao pátio do sacerdote principal, ele se esgueirou e misturou-se com os servos para ver o que ia acontecer. Os principais sacerdotes, conspirando com o concílio judaico, tentavam forjar acusações contra Jesus para condená-lo à morte. Mas ainda que tentassem uma acusação falsa após a outra, nenhuma era convincente. Finalmente, 2 homens apareceram com este depoimento. Ele disse: Posso derrubar o templo de Deus? Então o sacerdote principal declarou: Ordeno pela autoridade do Deus vivo que me diga se você é o Messias, o Filho de Deus. Jesus foi direto: Você mesmo disse, e isso não é tudo. Logo você verá por você mesmo. O Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo nas nuvens do céu. Nessa hora o sacerdote principal perdeu a compostura, rasgando a própria roupa, gritou: Ele blasfemou. Vocês vão ficar parados diante dessa blasfêmia? Todos gritaram: Morte! Ele merece sentença de morte. Os homens começaram a cuspir e a bater nele. Enquanto o esbofeteavam, faziam piada: Profetize, Messias, diga quem foi que bateu agora. Pedro nega Jesus. Durante todo esse tempo, Pedro estava sentado lá fora, no pátio. Uma empregada encarou-o e disse: Você estava com Jesus, o Galileu. Na frente de todos, ele o negou: Nem sei do que você está falando. Enquanto ele caminhava na direção do portão, alguém disse às pessoas que ali estavam: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. Mais uma vez ele o negou, reafirmando a negativa com juramento: Juro que nunca vi esse homem. Pouco depois, alguns dos que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: Você é um deles. Seu sotaque o denuncia. Então Pedro ficou muito nervoso e começou a esbravejar, jurando: Nunca vi esse homem. Nesse instante, um galo cantou. Pedro lembrou-se do que Jesus dissera: Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então ele saiu dali e chorou muito.